Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje estamos aqui para falar do último episódio de Riverdale do ano. Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa seu joinha nesse vídeo. A saga de Riverdale aparentemente chegou ao fim no 5º episódio da 6ª temporada de Riverdale, que foi ao ar essa semana lá na Warner Channel. Essa foi a primeira parte da 6ª temporada e agora a gente vai ter mais episódios, novos episódios, que vão estrear em 2022. A gente ainda não tem a confirmação exata da data, estamos esperando aí anúncios oficiais, de qual vai ser a data, mas provavelmente vai ser por volta de março que a gente vai ter novos episódios. A gente já teve um pequeno teaser ali, só que ele é um teaser de episódio mesmo, como se fosse a promo do episódio. Então eu acho que eles devem mais pra frente lançar um trailer que vai ter mais cenas do que seria essa segunda parte da 6ª temporada, onde agora a gente está de volta a Riverdale. Mas antes da gente se empolgar, falar aí do futuro, vamos falar um pouquinho do que aconteceu nesse último episódio chamado O Paradoxo Jughead. Nesse episódio, então, o Jug descobriu que tinha alguma coisa estranha acontecendo em Riverdale, e aí, na verdade, a primeira coisa que acontece é ele ver ele mesmo morto, no necrotério, que foi uma coisa que a gente já tinha visto na promo, e aí o negócio começa a se desestabilizar completamente, e os universos de Rivervale e de Riverdale começam a se chocar. Então, coisas que a gente sabe que aconteceram em Riverdale e aparentemente não aconteceram em Rivervale, começam a ter algumas pequenas consequências. Então, por exemplo, o Jason em Rivervale tá vivo, quando em Riverdale, tudo começou por causa da morte dele. A gente descobre que o Black Hood, na verdade, aqui em Rivervale, é o Clifford Blossom e não, o Hal Cooper, que é o pai da Beth, que é o que acontece em Riverdale. E, obviamente, isso faz sentido, porque se o Jason não morreu pelas mãos dele na primeira temporada, em algum outro momento ele vai morrer. Mas, então, o Clifford assume, esse papel de Black Hood, assim, ali em determinado momento. Além de outras pessoas, o Ben, que se jogou da janela na época do Rei Gárgula, também aparece vivo. O Dilton Doyle também aparece por lá. E, aparentemente, ele tem muito a ver com toda a história do que só o que a gente sabe, E aí as coisas vão se desenrolando. Eu sei que vocês provavelmente estão super confusos no que tá acontecendo, então eu vou tentar explicar o melhor possível antes da gente falar desse episódio, pra vocês, terem bem claro, assim, pra ver se vocês entendem melhor agora. A justificativa é exatamente aquilo que a gente já tinha comentado, que eu já tinha falado em vídeos. Então a gente tem duas cidades que são separadas, Vocês precisam imaginar que são dois universos diferentes, o de Riverdale e o de Rivervale. Em Riverdale aconteceu tudo que a gente viu na série até o momento da explosão. E nesse episódio a gente descobre que a explosão foi o ponto zero para o surgimento de Rivervale. Então, teoricamente, Rivervale ressurge, e começa a partir dessa explosão, e aí acontece tudo aquilo que a gente viu. O Art é sacrificado, o Red vai pro inferno, a Toni vira um fantasma, que inclusive a gente vê no começo do episódio todas essas pessoas sentadas na cama dos seus parceiros, falando, tive um sonho muito doido e tal. E aí, pra eles em Rivervale, aquilo soa como um sonho. Mas a gente viu aquilo acontecendo, então, teoricamente, aquilo aconteceu. Só que como a gente tá num lugar que não existe, e que depois a gente vai descobrir que é baseado em imaginação, então as coisas vão sempre soando de um jeito meio esquisito e vão parecendo um sonho. Só que a grande questão é que em Rivervale, isso é uma coisa que a gente vai descobrir lá no final do episódio, ninguém morre. As pessoas morrem, e aí depois de um tempo elas simplesmente voltam à vida. E foi por isso que tanto o Art, quanto a Toni, quanto o Red aparecem nesse episódio e falam, um sonho e tal. Então eles voltaram à vida, e inclusive o próprio Jughead, narrador, aparece também de novo e fala e conta exatamente tudo o que aconteceu. E a grande questão é que em Rivervale a gente tem dois Jugheads. O Jughead, que é o narrador, que é aquele Jughead que a gente sempre via fazendo as descrições e falando, o que tava rolando e tudo mais, e o Jughead de dentro da história. Então a gente tem esse paradoxo, porque nesse universo existem dois Jugheads e teoricamente eles não poderiam coexistir. Mas como esse é um universo de imaginação, tudo é possível. Eu não sei se deu pra entender muito bem, mas eu espero que sim. Basicamente é isso que acontece, e a partir do momento que o Jughead, narrador, morre, e aí o Jug, que tá lá dentro, da história, ele percebe e ele começa a enxergar isso, todas as ilusões daquilo começam a se quebrar na frente dele. Então coisas
impossíveis começam a acontecer. E é por isso que começa a ressurgir tanta gente do nada, acontecimentos que eram de Riverdale começam a sangrar pra dentro de Rivervale, e é exatamente esse o ponto desse episódio. Inclusive, por isso a gente chega num momento onde a gente tem 2 Reds, né, que inclusive achei genial. Eu acho que eu já comentei aqui com vocês, mas lá na primeira temporada de Riverdale, a gente tinha um ator diferente interpretando o nosso querido Red. O Ross Butler, que é esse ator que interpretava o Red, ele também tá na série 13 Reasons Why. Ele é um dos personagens da série. E aí, na época, as 2 séries saíram ao mesmo tempo. Eu já contei essa história, com certeza. O Ross, ele teve que escolher qual das séries ele iria fazer, porque ele não teria tempo de fazer a segunda temporada das 2 séries. E ele escolheu 13 Reasons Why, então o personagem dele ficou lá em 13 Reasons Why. Aí eles contrataram o Melton pra fazer o Red na segunda temporada. Então isso aconteceu faz muito tempo. Tem gente que diz que nem percebeu a diferença. Eu, particularmente, nesse episódio, principalmente, deu pra ver como eles são super diferentes. Mas foi por isso que aconteceu isso. E nesse episódio eles resolveram fazer uma piada, né, envolvendo isso. Então o próprio Red do Melton fala ali que nos quadrinhos a aparência dele muda muito, né? É um outro cara e depois de repente vira um cara mais parecido com ele. E aí, eventualmente, o Red do Ross Butler bate na porta e aí a gente tem a convivência dos 2 Red. Particularmente, essa foi uma das minhas partes favoritas do episódio. Não era uma coisa que eu tava esperando que fosse acontecer e eu achei uma sacada genial, principalmente eles competindo, né? E é engraçado porque o Red do Ross, ele é o Red lá da primeira temporada. Então, tipo assim, ele é um Red muito mais festeiro, ele é um Red muito diferente do Red que a gente conhece agora. Então, eu achei muito engraçado, achei muito divertido. As cenas deles, né, na verdade, com certeza foram uma das minhas partes favoritas do episódio. Então, assim, eu acho que eles acertaram demais. Isso é pra isso que eu vim, entendeu? É pra isso que eu vim, é pra isso que, pra mim, tudo isso fez sentido. E, obviamente, então, esse tipo de coisa começa a acontecer e isso começa a perturbar a realidade onde eles estão vivendo. E aí o Jughead quer tentar resolver isso. Ele descobre que o Dilton sabe como resolver, mas o Dilton quer estudar esse fenômeno e então ele quer deixar as coisas acontecerem, só que se as coisas continuarem acontecendo, eventualmente a realidade deles vai implodir e milhares de pessoas vão morrer. E a Ethel acaba ajudando o Jug a solucionar esse problema. Segundo ela, né, a teoria dela é que se eles recriassem o momento, né, o acontecimento que foi impactante pra dividir essa realidade em 2 realidades diferentes, eles vão conseguir cancelar, né, tipo assim, anular a realidade de Rivervale e aí só Riverdale vai continuar existindo. Só que daí eles vão fazer isso, eles, teoricamente, o Jug precisaria, né, tá ali em cima da cama na casa do Art, com a bomba embaixo, aí a bomba explode, pra eles, né, terem, assim, o momento mais exato possível. Só que a gente tá vendo o casamento Bart acontecer, na verdade a gente não vê, né, mas a gente ficou ouvindo falar que vai rolar o casamento e tudo mais. O Jug chama a Verônica, né, pra fazer, recriar essa cena, porque ele fala, se tem alguém que o complementar de Art e Beth, com certeza é Verônica e Jug, né? O famoso Bughead, que a gente inclusive viu ali um revival, né, da cena na banheira, que foi o momento onde a Verônica e o Jug se beijaram ali, foi, sei lá, na segunda temporada, né? Então, assim, essa foi a ideia deles. Só que aí, ele chega lá na casa do Art pra fazer o negócio, tá esperando a Verônica, e o Art surge. E nesse momento que o Art surge, a gente descobre que o verdadeiro vilão, né, que tá matando as pessoas, a verdadeira pessoa do mal, que nessa realidade não é o Hiram Lodge, porque o Hiram Lodge tá morto desde o aniversário de 15 anos da Verônica, é o Art. Porque o Art quer fazer de tudo pra continuar vivendo naquela realidade, porque já que as pessoas voltam à vida, ele quer muito que o pai dele volte à vida. E eu fiquei abaladíssima com isso, gente. Nossa, juro, eu fiquei muito bolada com essa história, achei triste demais. E aí ele e o Jug lutam e tal, e no final das contas a Beth surge, dá um tiro na cabeça do Art, e aí o segundo Jughead, né, o do Jughead narrador, ele nasce, né, ele revive, e aí ele explica pra eles exatamente qual é o plano. Que na verdade eles precisam de uma fonte de energia inesgotável pra manter a realidade de Rivervale viva sem ela se partir, né, sem ela começar a se partir e se misturar com Riverdale, que esse é o grande problema, que eventualmente as 2 vão se misturar e aí elas vão implodir uma na outra. Só que se eles conseguirem, né, esse combustível para manter Rivervale viva, as 2 cidades vão poder coexistir para sempre. E aí, eles descobrem que o combustível é a criatividade, a imaginação, então o Jug se propõe a ficar escrevendo eternamente histórias de Rivervale e contando histórias de Rivervale e narrando Rivervale, porque daí a cidade vai poder existir para sempre e não vai mais atrapalhar Riverdale. Então é isso que eles fazem, né? O Jug vai lá pro bunker, vai se enfiar lá no bunker e lá ele vai ficar para sempre comendo e, tipo, escrevendo, o que é uma coisa bem Jughead
impede de se fazer. Inclusive, depois a gente vê que a Ethel vai lá levar comida pra ele e tudo mais. E enquanto isso, os personagens vão continuar vivendo a narração e a história que ele tá contando. Tanto que a gente vê o Art, né, revivendo e querendo, tipo, impedir eles de destruírem essa realidade, porque ele acredita que o pai dele vai aparecer e tudo mais. Então, Riverdale termina aí. E aí a gente volta rapidamente pra Riverdale. A gente tem a Beth e o Art na cama, momentos antes da explosão da bomba, que é o momento, né, que explodiu e deu no que deu. E a gente vê, na verdade, que esse momento foi alterado porque a Beth recebe uma ligação, aparentemente do Jug, e eu diria que é o Jug narrador de Riverdale, ou o Jug que tá escrevendo. Algum dos Jugs de Riverdale liga pra ela, inclusive por isso que a ligação tá tão ruim e falhando, e fala que ela tem que sair de lá com o Art, que vai ter uma explosão e tal, e aí eles conseguem se salvar dessa explosão, então ninguém entra em coma, ninguém se machuca, nada acontece, né? Lógico, a casa explode, e isso é bem ruim, mas os dois saem ilesos, aparentemente, dessa explosão nesta segunda tentativa. E aí, inclusive, eu acho que a grande explicação do porquê Riverdale foi criada com essa explosão é que não existiria Riverdale, não existiria uma história sem a Beth e principalmente sem o Art, já que ele é, né, o protagonista da Art Comics. Então isso foi uma coisa que destruiu, que mexeu tanto com a realidade que, né, desgrudou uma segunda realidade onde isso nunca aconteceu e aonde, tipo, as coisas se seguiriam daquela forma. Então, basicamente foi isso. Eu não sei se deu pra entender alguma coisa, eu espero que sim. Mas basicamente foi isso que eu entendi, né, desse episódio e as conexões e etc. E aí eu vou falar uma coisa, né, tipo, eu gostei do episódio. Esse foi o episódio 100. Eu gostei. Pior é que eu gostei desse episódio. Eu achei que foi muito legal todas essas sacadas que eles fizeram. Mas, particularmente, eu acho que teria sido mais legal se eles tivessem pegado todas essas referências que a gente vê nesse episódio. Então, assim, o Ben tá de volta depois dele ter morrido na época do Rei Gárgula. O Black Hood tá de volta. O Jason vivo. Eu acho que eles poderiam pegar isso e ter feito os 5 episódios sobre isso, ao invés de sobre, tipo, aquelas coisas de terror completamente aleatórias que, no final das contas, não tinham realmente conexão. O grande fato é que os personagens estavam morrendo, porque aqui a gente queria ver que eles voltariam à vida, né? Então isso começaria o processo do Jug reparar na realidade daquele paradoxo e daquele universo que ele estava vivendo, mas ainda assim, eu acho que eles poderiam ter mantido a história como se fosse, assim, a história de Riverdale, só que recriada dentro de Riverdale. Então as coisas acontecem, mas elas acontecem de formas diferentes. Como foi, sabe? O surgimento de 2 Reds teria sido muito legal ver mais desses personagens, né? Ver mais dessa dinâmica entre eles. A própria existência da Sabrina dentro da série, eles poderiam ter feito uma história muito mais legal, incluindo ela. E as pessoas, tipo, tá, mas, tipo assim, da onde saiu essa bruxa, sabe? Tipo, acho que eles conseguiriam ter feito, se eles tivessem pegado esse episódio 100 e, tipo, expandido eles pra 5 episódios, pra fazer um arco realmente que falasse sobre isso, sobre essa cidade do avesso, né, que seria Riverdale. E aí, por exemplo, eu já pirei nas ideias, sabe? Tipo, teria sido muito legal, porque a gente sabe que o pontapé inicial pra tudo que aconteceu em Riverdale foi a morte do Jason lá no primeiro episódio. E aí, aqui em Riverdale, o Jason tá vivo, né? Inclusive, a gente vê ele fala pela primeira vez em 100 episódios. O Jason teve não uma, não duas, teve várias falas, ele teve vários diálogos ali com os personagens e foi incrível. Então, assim, o Jason tá vivo, e aí eu fiquei pensando que em Riverdale, o pontapé inicial pra desgraça poderia ter sido a morte da Cheryl ao invés da morte do Jason, então tudo seria meio invertido, sabe? Tipo, eu acho que teria sido muito, 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 muito mais legal se eles tivessem pegado esse conceito desse último episódio, que foi realmente legal, e espalhado ele pra esses 5 episódios, já que eles iam fazer 5 episódios fechados. Eles poderiam ter feito isso, poderiam ter criado uma história que se conectava de verdade, ao invés de ter feito essa coisa meio de episódios que estavam desconectados e são meio antológicos, mas que tem um pequeno detalhe que ali no último episódio vai ser importante. Então, assim, eu gostei desse último episódio, mas acho que olhando o conjunto da obra desses 5 episódios, esse evento especial foi meio decepcionante pra mim de uma forma geral, porque eu acho que eles desperdiçaram um potencial de algo que poderia ter sido muito, 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 muito legal. A gente volta pra Riverdale, aparentemente, então agora a gente vai seguir a história pós-explosão, como se isso não tivesse acontecido. Mas Riverdale não foi destruída, ela tá lá existindo, e aparentemente o Jug, né, deu um jeito de conseguir se comunicar, mesmo que de uma forma bem ruim, né, porque a ligação tava falhando e tal, com Riverdale. Então, eu não sei se eu acredito que essa história de Riverdale se encerrou completamente. Eu acho que a gente ainda pode ver
algumas conexões, talvez alguns reflexos de uma cidade na outra no resto da temporada. Então nessa promo a gente viu que aparentemente a história vai seguir normalmente. A Cheryl fez a maldição, ela tem ali uns bonecos de voodoo da Beth, do Jug e do Art, então aparentemente essa história da Cheryl mágica segue firme e forte. A gente tem a Beth com a roupa do FBI e ela tá se aproximando de um cara, né, apontando a arma pra ele, que talvez seja o assassino do saco de lixo, finalmente. A gente vê também ela confrontando o Glenn, e a gente vê, né, Bart ali dando um beijinho e tudo mais. Ah, inclusive em Rivervale, no final, a gente tem um beijo Bughead, e eu confesso que depois de muito tempo, eu finalmente consegui sentir a química deles de novo, e eu achei essa cena super legal, me deu até assim, eu falei, nossa, saudades do meu casal. Esse foi o momento que deu saudades em Rivervale. Então, vamos ver o que vai acontecer com Bart e Bughead agora que a gente volta pra Riverdale. E aí, só pra encerrar, responder aqui a pergunta que eu sei que vocês vão fazer é assim: tá, mas e aí, né? As coisas que aconteceram em Rivervale vão ter conexão com Riverdale? A princípio, aparentemente não. O que aconteceu em Rivervale fica em Rivervale. Então, esses 5 episódios, tudo que aconteceu neles, tudo isso vai ficar nesses 5 episódios. É como se isso não aconteceu no universo de Riverdale. Em Riverdale, a gente parou na bomba. Então, pensa, a bomba explodiu, beleza, para. Tudo que aconteceu depois não aconteceu de verdade. E aí, agora a gente volta e as coisas vão voltar a acontecer, né? A história vai voltar a andar. Agora, eu acho que em algum momento, em certo ponto, as coisas podem ter conexão. Principalmente porque em Rivervale, a gente vê um momento também que foi super legal, que foi quando o Jughead fala sobre o Pops do céu, que ele chega lá no Pops que está no céu e todos os personagens estão com a roupinha clássica dos quadrinhos de Riverdale. Foi muito legal, né, dos quadrinhos do Art Comics, na verdade. Eu achei muito fofinho, achei que foi um detalhe super legal, então eles estão com aquelas roupinhas meio vintage e tal. A minha Beth e o meu Art aqui atrás são dessa versão. Eu tenho a Verônica e o Jug também, mas eu não sei onde eles estão. É uma roupinha muito fofa, achei que foi uma homenagem super legal pra Art Comics, que é a base, né, de Riverdale. Então, eu achei que de uma forma geral esse episódio funcionou muito bem. Eu só gostaria que a construção dos outros episódios tivesse sido melhor, pra quando a gente chegasse nesse, tudo fosse assim 100 milhões de vezes mais legal, sabe? Então, e eu acho que tinha esse potencial e eu acho que eles não souberam utilizar e acho que eles desperdiçaram bastante, assim. Então é isso, essa foi a minha análise do episódio 5 da 6ª temporada de Riverdale, nosso último episódio de Riverdale do ano. Ano que vem tem mais, aí a gente volta aqui com vídeo, com pop stock, com tudo que vocês quiserem, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, ou então, né, no próximo vídeo de Riverdale. Um beijo!